Esse é um dos versículos que eu trouxe no culto da virada, e eu não consegui pregar no culto da virada, porque muitos testemunhos, né? Resumindo, mas deu tudo certo. Então, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu quero compartilhá-la com a igreja nessa noite. Êxodo capítulo 33, verso número 15. Você vai na batidinha ali, você vai me ouvindo aqui, vai dar tudo certo. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Repita comigo: se não fores conosco, não nos envie. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que a Tua palavra ela venha de encontro ao nosso coração. Fala conosco nessa noite, Deus. Traz a revelação da Tua palavra, Pai. Nos ensina a confiar em Ti, nos ensina a descansar em Ti. E mais do que tudo, Deus, nós queremos viver na dependência do Senhor, Pai. Eu quero ser totalmente dependente do Senhor nesse ano de 2023. Eu quero ser totalmente dependente, Deus, da Tua palavra, da Tua direção. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não estiver nos negócios, eu não vou entrar em negócio nenhum. Se o Senhor não estiver, Deus, na mudança de espaço ou não, eu não vou fazer se o Senhor não for, Deus. Eu quero viver totalmente dependente do Senhor, Pai. Os relacionamentos que eu vou gerar esse ano, Deus, se o Senhor não estiver neles, Deus, eu não quero estar. As conexões, Deus, que vão acontecer esse ano, se o Senhor não estiver lá, eu não quero estar também. Se o Senhor não for, não nos permita chegar ali, Deus, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Em nome de Jesus, amém. Esse ano, eu, pastor Igor, nós temos o costume de começar a primeira semana do ano tendo um tempo de oração. E no domingo, no dia 1º, eu vim aqui para a igreja e nós sentamos, batemos um papo, alinhamos algumas coisas de igreja e nós falamos assim, vamos orar? E a gente ficou quase 1 hora conversando, falando de futuro, falando de família, falando de igreja, falando de todas as coisas. E então a gente veio aqui orar. Colocamos um louvor, começamos a orar, começamos a falar com o Senhor. E de repente eu me vi fazendo uma oração, que é aquela oração que você começa a declarar coisas sobre a sua vida sem você perceber. Alguém já fez um tipo de oração assim? Você está orando e do nada você começa a falar algumas coisas, você fala assim, nossa, por que eu falei isso? Por que eu falei para Deus direcionar isso? Eu não estava pensando nisso, E eu comecei a orar e a minha oração foi, Senhor, 2019, 2020, 2021 e 2022, eu fiz tudo com a força do meu braço. Todas as coisas que eu fiz foi do meu jeito, foi com a minha força. Eu dei um jeito em todas as coisas, eu dei um jeitinho. E eu comecei a orar alto aqui, eu comecei a desabafar com Deus. Nesse momento eu percebi que o pastor Igor ficou um pouco em silêncio. Não quero comentar nada, mas né. E ali eu comecei a me rasgar com Deus, eu comecei a abrir o meu coração e eu comecei a dizer, se o Senhor não estiver no ano 2023 comigo, eu não quero ir. Se for para a igreja, a casa do Pai crescer, se o Senhor estiver lá, eu quero, mas se o Senhor não estiver, que nós não venhamos crescer. E a minha oração foi, Senhor, se essa igreja diminuir nesse ano, se porventura algumas pessoas tiverem que ir embora, se porventura o Senhor quiser que alguns vá e a gente fique com poucas pessoas, eu não me importo, eu só me importo se o Senhor estiver comigo, eu estou em paz. E eu continuei orando, e eu continuei falando, e de repente eu comecei a falar, cara, que loucura eu estou falando. Eu falei, se o Senhor quiser se o Senhor quiser que eu more embaixo da ponte, se o Senhor estiver comigo, amém. Eu comecei a declarar a minha dependência em Ti, a minha vida está em Ti, eu só quero aquilo que o Senhor quer para mim, eu só quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E eu comecei a orar, eu comecei a profetizar, eu comecei a declarar coisas na minha vida. E de repente ali eu entendi que aquela oração não era uma oração, mas era Deus falando comigo daquilo que Ele esperava. Eu cheguei em casa, eu peguei todas as minhas metas que eu tinha desenhado, e eu olhei para todas elas e eu apaguei as minhas metas. E esse é o primeiro ano da minha vida, de toda a minha vida, que eu começo o ano sem ter nenhuma noção do que vai acontecer amanhã. Nenhuma. Eu estou vivendo na dependência de Deus. Eu decidi viver na dependência dEle, eu decidi depender 100% dEle, a ponto de alguém falar assim, vamos fazer alguma coisa? Eu falo assim, amém. Aí eu oro e falo assim, Senhor, o Senhor quer que eu vá? Aí Deus fala, pode ir. Aí eu vou. Eu comecei a decidir, eu chamei a minha esposa, eu falei assim, algumas coisas estão acontecendo na nossa vida, na parte financeira, algumas coisas estão acontecendo na nossa casa, e se o caminho for esse, pode ser que muitas coisas retrocedam, tá tudo bem por você? Ela falou assim, tá tudo bem. Eu falei assim, vamos confiar em Deus? Vamos confiar em Deus, porque se for da vontade dEle, que a gente venha passar por dificuldade, eu quero viver 100% na dependência dEle. E simplesmente comecei o meu ano de uma forma diferente.
Domingo passado, era para eu estar aqui pregando essa mensagem que eu vou pregar agora. Exatamente a mensagem que eu vou pregar agora é a mensagem que eu ia pregar domingo passado. Mas quando você decide andar na dependência de Deus, não é a sua vontade que prevalece, mas é a vontade do Senhor. Porque o Senhor sabia que você que está aqui agora, que você que está aqui hoje, precisava ouvir exatamente o que eu vou pregar agora. Então eu comecei a me arrumar para vir para a igreja. Na verdade eu vim aqui de manhã dar o café com os novos membros, falei. Eu tinha uma reunião com o pastor Ico, com o Leandro, com a pastora Bruna. Eu cancelei a reunião, falei, cara, eu não estou passando bem. Eu comecei a suar do nada, eu fui para casa, comecei a passar mal. De repente comecei a vomitar. E eu falei, cara, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o meu corpo? Eu estou passando mal. Comecei a escrever a mensagem, falei assim, vou para a igreja. E comecei a escrever a mensagem, eu dormi, eu acordei passando mal, vomitando. Escreve a mensagem, vai para o banheiro, irmão, um filme de terror. E o tema da mensagem era dependência, depender de Deus. Pastor Igor desesperado, pastor, você vai chegar para fazer a ceia, né? Falei, vou, irmão, em nome de Jesus. Não, beleza. E manda mensagem, e aí às 18 horas eu falei para a pastora, eu falei, avisa o pastor Igor que eu não tenho condições de ir, eu não estou bem. Eu levantei 3 vezes para tentar vir para a igreja, na hora que eu levantava eu caía a minha pressão, eu dava uma fraqueza, eu falava para a Bruna, eu falava assim, amor, eu não vou conseguir. Vocês vão ter que se virar lá, eu não consigo. E eu orando, falando para Deus, Senhor, por quê? Eu preciso estar lá, eu sou pastor da igreja, eu tenho que servir a ceia. Irmão, eu nunca deixei de tomar uma ceia na minha vida. Vocês não têm noção do desespero. E eu falo assim, Deus, o que está acontecendo? Por que o meu corpo não responde? Eu quero estar na tua presença, eu quero estar na tua casa. E de repente Deus fala comigo assim, você tem que depender de mim, descansa. Eu falei, descansa, eu estou de férias já faz 3 anos, eu quero pregar. Eu quero falar do teu amor. Não, dependa de mim. Deus começou a me desmontar. Deus começou a me mostrar que as coisas não funcionam. Durante todos os anos, eu achei que funcionava por causa de mim. Eu achei que funcionava porque eu estava colocando a minha mão. Eu estava dando um jeito, eu fazia isso. Eu ia para lá, eu ia para cá. Eu arrumava aqui, eu arrumava lá. E Deus falou assim, a partir de agora, se você quer depender de mim, tira a mão de tudo. A começar pelo culto mais importante. O primeiro culto do ano. Culto de ceia. Eu estava em casa. Eu peguei o celular, deitei no colchão. Eu falei, vamos assistir ao vivo, né? Vai ser uma benção. E ligo ao vivo. E do nada o Leco fala assim, estamos orando. Eu só vi essa parte, cortando ainda. Porque você falou alguma coisa que eu estava mal e que você estava orando para eu chegar, não é? E aí do nada caiu a transmissão. Eu falei, mano, o que aconteceu na igreja? Eu falei, deixa eu ir para lá. Na hora que eu levantei, caí de novo. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí mandei mensagem pro Udi. Udi, o que aconteceu com o ao vivo? Pastor, caiu aqui a internet, está resolvendo. Eu falei, tá bom, vou dar um tempinho, né? E já vou para a igreja. Aí sabe quando você vira na cama, aí você faz, eu fiz uma oração assim, Senhor, eu vou dar uma deitada aqui, esperar esse ao vivo voltar, e eu só vou fechar o olho, mas se eu dormir, me acorda porque eu preciso ir para a igreja. Mas se eu dormir e não acordar, é porque eu entendi que o Senhor não queria que eu fosse. Irmão, eu capotei. Acordei 9h30 com a mensagem do pastor Igor, estou subindo para pregar, te espero aqui. Era 8h30 que ele mandou, eu olhei 9h30, eu falei, nossa, já acabou o culto. Eu levantei dentro da minha casa e eu fiquei andando desnorteado. Sabe quando você fala assim, sabe quando você, sei lá, parece que você dormiu um mês? Eu falei assim, onde eu tô? Eu falei, nossa, eu dormi na sala. Aí eu comecei a pensar assim, sabe quando você está doente, aí você faz força para saber se você está doente ainda? Quem já fez isso? Não é ser humano, eu achei que só eu era louco. E eu comecei a fazer força assim na cabeça, falei, ué, não está doendo. Eu falei assim, ó, Eu falei, ué. Eu falei, mano, o que aconteceu? Eu fui curado. E passou, irmão. Passou. De repente acabou. Aí uns falavam, o pastor estava com virose, o pastor estava com não sei o quê, aconteceu alguma coisa. Irmão, eu simplesmente entendi que viver na dependência de Deus é deixar Deus conduzir a tua vida. Hoje antes de subir, eu falei, será que eu vou subir, vou passar mal aí, vou ter que descer? Aí eu subi, fiquei parado aqui, falei, não, estou bem. Você precisa entender que no ano de 2023, se o Senhor não estiver, você não tem que ir, cara. Não tome nenhuma decisão se não for da vontade de Deus. Não tome nenhuma decisão se o Senhor não falou com você. O grande problema é que nós vamos fazendo negócios, nós vamos gerando aliança, nós vamos fazendo coisas que Deus nunca mandou a gente fazer. Nunca mandou. De repente eu recebi uma notícia muito ruim no começo desse mês. E aí quando eu recebi essa notícia ruim, eu já comecei a fazer alguns cálculos na minha cabeça. E eu falei assim, já sei, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou organizar aqui. E por esse caminho vai dar tudo certo. O Espírito Santo falou assim, é a minha vontade? Eu falei, mano, que chato, cara.
E a Bruna falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, eu não sei. Amor, eu vou fazer 30 anos, e agora? O que eu faço? Não sei. Deus vai prover. Deus vai fazer. Mas nós vamos descansar nele. O desejo é abrir uma chácara, que nem o pastor Igor assim. Mas no mínimo nós faz um ao vivo para vocês. E uma das coisas que eu comecei a estudar e comecei a ver na palavra sobre o povo de Israel. Deus, ele quer nos ensinar a descansar nele desde o começo. O que ele está tentando ensinar o povo de Israel é o seguinte: eu posso dar o que vocês quiserem, mas vocês precisam confiar em mim, descanse em mim. Então a Bíblia diz que quando eles começam a caminhar no deserto, Moisés conduz o povo no deserto, começa a conduzir todo o povo, e de repente o povo começa a reclamar, mas não tem comida, está faltando não sei o quê, porque lá no Egito a gente tinha cebola, a gente tinha melancia, a gente tinha alho para comer. Irmão, quem come cebola? Cebola fosse bom, tinha rodízio de cebola. Bom é carne, amém? Oh, glórias. Picanha para os irmãos aí, glória a Deus. Se fosse bom cebola, o povo começa a reclamar. Eu quero cebola, eu quero voltar. Eles começam a murmurar, então Deus ele fala assim, fala para eles que eu vou fazer cair o maná do céu. Vai começar a cair pão do céu, o pão do céu vai cair para eles. E olha o que diz o texto, Êxodo capítulo 16, verso número 15 ao 19. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, o que é isso? Pois não sabiam do que tratava. Disse-lhe Moisés, este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a que tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Repita comigo, cada um recolheu o quanto precisava. Só que Deus ele traz uma ordem agora. Ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. É o seguinte, Deus está dizendo, aquilo que eu tenho para a tua vida hoje, eu vou prover. O problema é que nós somos ansiosos e nós queremos saber do amanhã. Fazer uma pergunta, você comeu hoje, sim ou não? Faltou algo na tua casa hoje? Tá tudo certo, tem roupa para vestir, alguém veio pelado para a igreja? Tirando os irmãos com a camisa do Corinthians, mas o resto está tudo certo, amém? Deus te deu condições, Deus te deu vestimenta, Deus te deu comida. O dia de hoje não faltou. Por que você está preocupado achando que vai faltar amanhã? Mas qual é o problema? O problema é que nós queremos pegar o do amanhã, nós queremos acumular o do amanhã, nós queremos encher mais, nós queremos pegar mais jarros e nós queremos começar a acumular. Por quê? Vai que não tem amanhã, vai que Deus se esquece de mandar o pão, vai que Deus se esquece de trazer algo para nós. Então sabe o que o povo começou a fazer? Alguns deles começaram então a juntar um pouco mais. Verso de número 20. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. O que o texto está dizendo é que existiam alguns no meio do acampamento que não conseguiam confiar em Deus. Existiam alguns no meio do acampamento que não tinham confiança que Deus poderia fazer. Então quando você andava no meio do acampamento de Israel, preste atenção nisso, um mau cheiro se levantava em algumas tendas. Eles passavam e faziam assim, cara, tá fedendo ali. E esse fedor sabe do que é? Da falta de fé que ele teve no Senhor. Hoje, dentro da igreja, tem muita gente que está fedendo, que está tentando fazer com a força do próprio braço. Tem muita gente que está cheirando mal. Hoje dentro da casa do Senhor tem muita gente que você chega perto, ele está todo bonitinho, ele está todo arrumado, ele está todo engomadinho, mas ainda cheira mal, porque o cheiro da incredulidade fede demais. O cheiro daquelas pessoas que não conseguem confiar que Deus vai fazer. O cheiro daquelas pessoas é aparente, na hora que você olha dá para notar. Os seus comportamentos demonstram isso. Incredulidade, gente, cheira mal. E tem pessoas que demonstram a sua incredulidade, demonstram a sua falta de fé. Dá para sentir o cheiro. Porque não confiam em Deus, não confiam que Deus pode fazer agora. Não confiam que Deus vai cuidar da casa, não confiam que Deus vai cuidar da sua família. Você não consegue acreditar que Deus está no controle. Então você faz o quê? Você começa a acumular para a tua vida, você começa a acumular, você pega mais, Não, eu preciso manter um estoque, só que no outro dia cheira mal.
Quem passava nas tendas conseguia sentir o cheiro horrível lá. E provavelmente rolava um comentário no meio das tendas ali e do acampamento dizendo: aquela família não confia em Deus. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: será que você tem confiado em Deus? Será que você tem descansado em Deus? A pastora pregou isso quarta-feira. Será que você confia verdadeiramente que se Deus falou, Ele vai fazer? Durante 40 anos caía pão do céu e nunca faltou nada, porque Deus estava cuidando deles. Mas tem algumas pessoas que estão cheirando mal aqui, porque não conseguem confiar e acreditar na palavra de Deus. Pastor, como isso aparece? Através dos seus comportamentos. O cheiro mal só é demonstrado através dos seus comportamentos. Você fica estressado, você fica irado, você não consegue descansar, você não consegue ter controle, você acha que tudo vai dar errado, você não consegue confiar e descansar em Deus, cara. Sabe qual é o problema? Tá todo mundo vendo, só você que não está vendo. Tá todo mundo notando que você está desesperado, só você não consegue perceber isso. Incredulidade é que nem bafo. Quem tem não sabe. Mas todo mundo que está perto está vendo, sim ou não? Você fica assim, ó. Será que sou eu? É que nem alface no dente. Você já viu gente com alface no dente? Tá lá rindo. Negócio do feijão assim, ó. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se permitir, porque parece que você confia, mas não confia. Tá tendo cheiro. Descansa em Deus. Quando você se ira, quando você se estressa, quando você se desespera, quando você começa a murmurar, quando você começa a reclamar, tá cheirando, as pessoas estão sentindo o cheiro lá fora. Não adianta depois você entrar aqui e dar paz ao Senhor, porque tá todo mundo percebendo. Incredulidade tem cheiro e tá cheirando mal. João capítulo 11, a Bíblia diz que Marta e Maria chegam no Senhor e falam assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que o Senhor pode ressuscitar ele, porque lá no fim dos tempos ele vai ressuscitar. Jesus olha para elas e fala assim: preste atenção, Lázaro vai ressuscitar. Elas falam assim: eu sei que ele vai, lá no fim dos tempos. Elas estão usando dois momentos aqui, passado e futuro. Se o Senhor estivesse aqui, repita comigo, passado, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que lá na frente, vocês são inteligentes, de novo. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que lá na frente, ele vai ressuscitar. Sabe o que Deus está falando? Eu posso fazer ontem, eu posso fazer amanhã, mas eu sou o Deus do agora. Confia agora. Ele vai ressuscitar agora. Aí ele fala assim, ó: tirem a pedra. Sabe o que foi que ela disse? Senhor, não faça isso, porque está fedendo. Já se passaram 4 dias e cheira mal. A incredulidade tem cheiro. E tem gente que não percebeu, mas está fedendo. Você passou desodorante hoje, irmão? Não é esse cheiro, tá? É outro. A tua incredulidade, está faltando você confiar em Deus. Está faltando você entender que se Deus disse que vai fazer, Ele fez hoje, Ele vai fazer amanhã, Ele vai fazer depois. Por que você está desconfiado? Por que você não consegue confiar e descansar? Por que todas as vezes você traz as mesmas orações para Deus, os mesmos questionamentos, as mesmas perguntas? Ele não diz que está cuidando, Ele não te deu uma promessa, Ele não te deu uma palavra. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, porque é o nome dEle. Então Ele não vai te deixar afundar, Ele não vai te abandonar, mas o problema é que os seus comportamentos demonstram totalmente ao contrário. A tua boca diz: eu creio que Ele vai me curar, eu creio que Ele vai fazer, mas os seus comportamentos demonstram o contrário. Está fedendo, irmão. Os seus comportamentos são totalmente contrários daquilo que você falou, daquilo que você profetizou na tua vida, daquilo que você declarou na tua casa. E está todo mundo percebendo. No arraial está cheirando. Ele não é o Deus que vai fazer ontem, Ele não é o Deus que vai fazer amanhã, Ele é o Deus que vai fazer hoje. Lázaro vai ressuscitar, tirem a pedra. Ele é o Deus do agora, Ele pode mudar a tua vida agora, Ele pode mudar a circunstância agora. Pastor, então por que não mudou? Porque você ainda está fedendo. Começa a limpar o arraial, começa a limpar as tendas, começa a tirar de lá as coisas que você está usando, caso dê errado lá na frente. Confia que Deus vai te dar um relacionamento, amém? Amém. O solteiro não quer casar, não? Quem é casado, levanta a mão. Casado, comprometido. Tem uma renca aqui que não quer casar.
Deus está providenciando um relacionamento para a tua vida, amém? Aleluias. Nem que você brigue pelo buquê, nem que você saia na mão com alguém, mas vai, irmão. Deus, Ele está providenciando na tua área financeira, Ele está cuidando, amém? Os irmãos querem mais dinheiro do que casamento. O dinheiro é para casar, né? Entendi. Mas o problema é que nós cremos que Deus vai fazer financeiramente, nós cremos que Deus vai fazer na minha vida, mas a gente quer dar o nosso jeito, porque a gente não confia 100% que Deus vai fazer. A verdade é essa, a gente não acredita. A verdade é que as pessoas percebem, as pessoas estão vendo. Você fala que vai depender de Deus, você dá a tua palavra dizendo, não, eu confio em Deus, eu vou permanecer aqui, e eu vou declarar, Deus vai fazer na minha vida, mas passa 2 dias, você já não está mais aqui declarando. Passa 3 dias, você já foi embora. Você já desistiu, você já começou a fazer outros negócios, você já começou a dar o teu jeito, você já começou a fazer as suas ligações. Descansa, dependa dEle, confia nele. Dependência em Deus. Se o Senhor não for, eu não irei. Se o Senhor não estiver, eu também não quero estar. Mas a incredulidade tem cheiro. E está todo mundo percebendo. A segunda coisa que nós percebemos é que a confiança é demonstrada na vida, na sua vida e na minha vida, através daquilo que nós estamos carregando nas nossas mãos. Olha que interessante o que diz lá em Salmos, no capítulo 105, verso de número 37, diz assim, ó: Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Repita comigo, prata e ouro. Mais uma vez, prata e ouro. Não havia em suas tribos quem o fraquejasse. A Bíblia está dizendo aqui em Salmos, o salmista está declarando que quando o povo de Israel saiu do Egito, os hebreus eles são mandados embora pelos egípcios. Lembra? As 10 pragas de Israel, você que assistiu lá a novela lá, os 10 mandamentos? É isso mesmo, né? Ele pega então e vem a 10ª praga, então o povo, os egípcios começam a falar assim, vão embora. A Bíblia fala assim, cara, a gente não suporta, vão embora, peguem tudo. E eles começaram a dar prata e ouro para o povo de Israel. Todos os hebreus começaram a receber riquezas. Começaram a receber animais, gado, prata, ouro. Eles encheram as mãos de riqueza. Eles começaram a pegar tudo e eles começaram a percorrer pelo deserto, com todas as riquezas. Mas a Bíblia fala de um homem chamado Moisés. A Bíblia diz que quando tudo isso acontece, Êxodo capítulo 13, verso 19, diz assim, ó: Moisés levou em suas mãos os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. A Bíblia está dizendo que todo o povo corre para pegar prata e ouro, amém? Mas o texto está dizendo que enquanto o povo corre para cá para pegar prata e ouro, a Bíblia está dizendo que Moisés corre para lá para pegar os ossos de José. Pastor, o que isso significa? Significa que você tem que decidir hoje o que é que você quer carregar nas suas mãos. Você quer carregar prata e ouro ou você quer carregar os ossos de José, que representam uma promessa para o povo? Enquanto todo mundo queria carregar prata e ouro, ele falou assim: eu preciso carregar a promessa, eu preciso carregar a palavra, eu preciso carregar a profecia de Deus. Nós percorreremos por esse deserto e chegaremos na terra prometida. Eu acho que você não está entendendo, mas existem pessoas que trocaram o teu chamado por prata e ouro. Existem pessoas que abandonaram a palavra por prata e ouro. O povo preferiu a prata e o ouro. Moisés, ele preferiu os ossos. Ele disse: não importa o que aconteça, eu quero carregar aquilo que está escrito na palavra. Na palavra. O que é que tem nas suas mãos, igreja? O que é que você está carregando? Por que você não confia em Deus? Carregue a palavra dele, a palavra diz que ele vai cuidar, a palavra diz que ele está fazendo. Carregue a palavra nas suas mãos. Não é prata e ouro que vai resolver o teu problema, é a palavra. Carregue isso daqui, durma com isso aqui, viva com isso aqui. Existiu uma promessa, e a promessa era: quem for sair do Egito, leve os meus ossos. Ele pegou os ossos, ele agarrou aquilo. E no momento da dificuldade, o povo dizia: nós vamos morrer nesse deserto. Deus nos tirou daquela terra para nos levar nesse deserto, nós vamos morrer aqui. Quando todo mundo dizia isso, Moisés olhava para os ossos e disse: não, Deus tem uma palavra, e a palavra está dizendo que nós vamos chegar naquele lugar. O problema é que quem quer carregar a prata e ouro, a prata e o ouro, eles se consomem, eles vão embora, eles são corruptíveis, mas a palavra é eterna. Por que você não fica pegado com a palavra, cara? Por que você gasta mais tempo em outras coisas do que com a palavra? Está na hora de você pegar a promessa que Deus te fez e falar: eu vou andar na promessa, eu vou acreditar na promessa.
Se Deus falou que vai fazer na minha vida em 2023, existe uma palavra, eu creio, eu vou andar na palavra, eu vou andar nessa promessa. Você precisa confiar, você precisa carregar os ossos de José. Porque quando o momento de dificuldade chegar, sabe o que você vai olhar? Você vai olhar e falar assim, eu sei que Ele está comigo. Como é que você sabe? Porque tem uma palavra. Quando nós passamos por lutas aqui na casa do Pai, quando veio a época de pandemia, quando achamos que ia ter que fechar a igreja, quando a gente achou que ia ter que devolver esse espaço, fechar tudo e parar com esse negócio de igreja, que a gente não tinha condições de pagar aluguel, a gente não tinha condições de fazer nada, nós olhamos para os ossos e falamos assim, existe uma palavra sobre a casa do Pai, onde os filhos perdidos vão voltar para cá, eles vão ser abraçados, vão ser amados. Nós não temos prata nem ouro, nós não temos recursos para sustentar isso aqui, até hoje é assim, nós não temos recursos para sustentar isso aqui, mas nós temos uma palavra. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que você precisa fazer, igreja, é confiar que o que direciona os teus passos é a Bíblia. O que direciona a tua casa, o que direciona o teu casamento, o que direciona os teus filhos. Se o seu filho está nas drogas, se o seu filho está perdido, quando você gerava ele no ventre, você passava a mão na sua barriga e você declarava sobre a sua barriga dizendo, meu filho vai ser uma bênção. Existe uma palavra sobre ele e nada pode roubar a palavra. Então não se preocupe em carregar prata e ouro, se preocupe em carregar a promessa. Confiar em Deus é demonstrado através daquilo que você está carregando nos seus braços. E o que é que você tem nas suas mãos hoje? Por que é que você não está vivendo o teu chamado? Sabe o que eu ouvi muitas pessoas dizerem? Pastor, primeiro eu vou trabalhar, eu vou me formar, eu vou ganhar muito dinheiro, e quando eu estiver ganhando muito dinheiro, aí eu vou viver o meu chamado. Deixa eu te falar uma coisa, você escolheu carregar prata e ouro, mas aqueles que decidirem carregar a promessa, a palavra dele, aqueles que decidirem carregar os ossos de José, eles vão viver coisas poderosas na presença de Deus, porque o Deus que chamou é o Deus que vai sustentar. Deus está mandando te dar uma palavra hoje aqui, Deus está mandando te dar uma direção. Se Deus mandou você sair, saia. Se Deus mandou você ficar, fique. Permaneça onde tiver a presença dele. Vai aonde ele estiver. Siga a palavra dele, siga a voz dele. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Nós precisamos confiar. Nós precisamos descansar em Deus todos os dias da nossa vida. Por que é que você parou? Por que é que você desanimou? Vamos conversar eu e você aqui. Onde foi que você se perdeu e se esqueceu que o Deus que disse que ia cuidar e realmente cuidou? Eu me lembro que no ano passado, todos os meses, sem exceção, todos os meses, eu tenho que pagar meu cartão no dia 20. E todos os meses eu falava assim, lá pro dia 10, dia 15, falei, cara, esse mês vai ser impossível pagar meu cartão. Eu virava pra Bruna e falava assim, amor, esse mês nós vai ter que abandonar esse cartão aqui. Ah, vai, já era, mano. Esse cartão aqui condenou, sabe? Acho que você tem um cartão lá que você fala assim, ixi, esse aqui, eu vou ter que entrar pra esse rolê aí. E esse cartão já era. Aquele mês, consegui pagar o cartão. Falei, nossa, sabe aquela que você fala assim, caraca, velho, sabe? Que isso que aconteceu aqui? Paguei. Oh, Jesus, obrigado. Pela minha má administração financeira, de novo estava eu lá no dia 10 de novo. Nossa, agora moiou. Falei, amor, esse mês esquece. Esse mês não vai dar pra... Não, esse mês é de verdade. O outro, não, mas esse esquece. Aí eu brigava com ela, mas também você gasta demais, você tem que parar, cara. Aí nós começava uma discussão, do dia 10 ao dia 20. Aí dia 20 pagava o cartão. Pagava o cartão e falava assim, amor, vamos sair pra jantar, nós tá precisando. Nós brigou demais esses últimos dias. Cartão virou, vamos sair pra jantar, nós tá precisando, nós tá estressado, nós brigou demais. E assim foi a minha vida. Esse mês eu virei pra Bruna e falei, o quê? Falei, amor, esse mês, mandei mensagem pro Vince, falei, esse mês já era. Esse mês não tem como. Eu tô falando de verdade. Esse mês. Dia 30 nós troca ideia. Porque o meu Deus é poderoso e se Ele diz que vai cuidar, Ele vai cuidar. Como é que você vai entender isso?
Foi o que Deus falou para mim. Não, você está de brincadeira. Tem um texto, eu comecei a ler a Bíblia de novo, naquela Bíblia 365, e tem um texto lá que Abraão está falando com Deus: Senhor, posso te fazer uma pergunta? Deus fala assim: pode. Se tiver 50 justos na cidade, o senhor vai destruir a cidade? Deus fala: não, se tiver 50 justos, eu vou poupar toda a cidade por causa dos 50 justos. Senhor, posso te fazer uma pergunta de novo? Pode. E se tiver 45? Aí fala: se tiver 45 justos, eu vou poupar a cidade por causa de 45 justos. Senhor, não me leva mal, mas e se tiver 40? E se tiver 35? E se tiver 30? E se tiver 10? Deus está dizendo: eu vou poupar a cidade mesmo assim. Eu sinto que todo mês é assim com Deus na minha vida. Mas eu me lembro lá atrás, quando Deus me chamou para o ministério, eu sempre tive vários sonhos, eu sempre estudei sobre várias coisas. Eu falei assim: eu quero viver e eu quero trabalhar com isso, fazer aquilo. E Deus falou assim: eu tenho algo para a tua vida, eu tenho um ministério. Eu falei: mas ministério. O senhor conhece minha esposa, Jesus? Esse negócio de Virgínia, promoção, eu falei para ela: é tudo mentira. É mentira, isso é marketing, isso é venda. Ela joga o produto lá no alto, tipo Black Friday. 3 meses antes, sobe e depois... Não, amor, é de verdade. E tudo Virgínia. Tem as irmãs da Virgínia aqui também, pelo amor de Deus. Virgínia, eu sei que você nunca vai assistir isso aqui, mas se você assistir, abençoa essa minha mulher aqui. Meu Deus do céu. Aí toda vez Virgínia. Aí hoje ela estava falando com a Carol. Aí ela fez 12 horas de live. Eu falei: graças a Deus que o seu cartão também está no igual o meu. Porque se você gastasse com Virgínia de novo. Eu falei: o senhor conhece a minha mulher? Essa mulher gasta. Quando eu falei para ela lá, quando a gente estava no mundo, ela me expôs: agora é minha vez. Quando nós estávamos no mundo, eu me converti, eu olhei para ela, olhei nos olhos dela e falei assim: Deus me chamou para ser pastor. Ela falou assim: então nós estamos largando. Eu falei: por quê? Porque pastor tem que sofrer e tem que ser pobre. E eu não quero sofrer e eu não quero ser pobre. Você lembra? Sabe como foi nosso término? Eu olhei para ela e falei assim: eu te amo. E ela chorando, eu chorando, ela também te amo. Eu falei: então Deus te abençoe, eu estou indo para o meu chamado. Adivinha quem está junto comigo hoje? Aleluia. Por causa de uma palavra. Você precisa confiar em Deus. Até se 3 Virgínia aparecer vendendo para sua esposa, confia no Senhor. Dependa dele, descansa nele. Nós precisamos descansar, igreja, nós precisamos confiar. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Sabe qual é o problema? O problema é que muitos de nós somos assim. Preste atenção. Você pega uma semente, você vai lá e cava. Nem cachorrinho. Cavou. Você pegou a semente. Você... água. Aí você fica aqui. Semente não vai nascer não? Aí passa um dia, passa 2 dias, você fica olhando para a semente. Oh meu Deus do céu, essa semente precisando ir logo. Não, tem alguma coisa errada, deixa eu conferir. Aí você cava de novo. Estava gerando raízes, estava formando, a sementinha estava brotando. O que você fez com o processo? Destruiu. Sabe o grande problema da igreja? A gente não confia que Deus vai fazer. E mais do que isso, a gente quer ficar verificando o que Deus está fazendo. Sabe o que Deus está falando? Ele um dia olha para Jó e fala assim: Jó, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que uma criança é formada dentro de um ventre? Você sabe me explicar? Deixa eu te fazer uma pergunta, Jó. Aonde você estava quando a leoa deu cria para o leãozinho e ele chorava por alimento? Aonde você estava, Jó? Ô Jó, quando eu criei os céus e a terra, onde é que você estava quando eu dei ordem aos firmamentos? Onde que você estava? Porque o grande problema nosso é achar que sabemos tudo. É achar que temos conhecimento de todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa: você não tem poder. Mulher que está aqui, olha para mim. Você não consegue controlar o seu ciclo menstrual. Sim ou não? Não. Não consegue, amém? E você está preocupado em controlar todas as outras coisas. Por quê? Homem, você não consegue controlar sobre o fio de cabelo da tua cabeça. Tá caindo, irmão. Marco, tá caindo. Não adianta querer deixar crescer. Quem quiser ir no cinema, procura o pastor Igor. Tem 2 entradas aqui com ele.
Quer pregar, né? Só fevereiro, brincadeira. Só 2050. Quem está entendendo que eu estou pregando aqui? Você não tem poder, você não consegue controlar. Não consegue. Para de querer dominar sobre as coisas. O que revela sobre você é o que você está carregando nas mãos. E o que você está carregando nas mãos hoje? É a palavra ou são as coisas dessa terra? Porque quem tem a palavra, irmão, descansa, confia. Você quer casar, mas você sai metralhando para todo mundo. Parece aquele versículo: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma deixarei ir. Sei lá, como que é? Lançarei fora. O que está aparecendo, você está abraçando. Você já orou com todo mundo. Aquele canto ali recebeu um mistério. Você está entendendo o que eu estou pregando? Descansa em Deus. Deus falou que vai trazer, Deus falou que vai fazer, Deus falou que está cuidando, então confia. Para de ficar cavando o chão, para de ficar interrompendo no processo da semente. Deixa o negócio germinar, deixa a semente crescer, deixa dar fruto. Para de colocar a mão no processo, cara. É bom demais descansar em Deus. É bom demais confiar em Deus. Salmos capítulo 127, verso de número 1 diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Se o Senhor não edificar a tua casa, é inútil você sair para trabalhar todos os dias que nem um doido. Se o Senhor não estiver edificando a tua casa, se o Senhor não estiver edificando a tua família, é inútil. É correr atrás do vento. Confia no Senhor, sai do controle hoje, pelo amor de Deus. Tira a mão do controle, entregue nas mãos dele e fala assim: a minha oração é: eu dependo de ti. Se tudo der certo na minha vida, foi o Senhor. Se tudo der errado, é o Senhor. Se tudo for mais ou menos, é o Senhor. Eu não me importo comigo mesmo, eu não me importo com a minha história, eu só me importo com o que o Senhor está fazendo na minha vida. É inútil você tentar fazer qualquer esforço se não for Ele cuidando, se não for Ele fazendo. Tira a mão, deixa a semente crescer, deixa as coisas acontecer. Sai do controle. Olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 6, verso de número 26 a 33, diz assim, ó: observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Gente, olha o que o texto está dizendo. Você já conseguiu parar para pensar nessa profundidade? Os pássaros, eles não plantam, eles não armazenam, eles não colhem, mas não falta comida para os pássaros. É isso que está dizendo: as aves do céu não falta nada. Quem dirá para vocês que são meus filhos? Por que você está preocupado? Por que você está desesperado? Não foi Deus que disse? Não foi Deus que prometeu? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem aqui consegue acrescentar um minuto sequer na tua vida? A tua preocupação não vai te levar a nada, a tua preocupação não vai colocar nada mais. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Salomão foi o homem mais rico que já existiu em toda a história. Rodrigo Barbosa, quanto que equivalia, a pergunta do milhão que não quer calar, quanto equivalia a fortuna de Salomão, calculada para os dias de hoje, na terra? Eu amo esse cara, ele é muito inteligente. Dizem que tá solteiro. Quanto? 3,4 trilhões de dólares. Rodrigo, você que é um cara inteligente, abriu uma Coca-Cola. Qual é o homem mais rico hoje? Ou o homem mais rico até então, tirando Salomão? Certo? Qual é o valor da riqueza dele? 180 bilhões de dólares. Nós estamos falando, você que é bom de matemática, você que não é, procura o pastor Igor. Nós estamos falando que Salomão, ele teve próximo, dizem o Rodrigo, 3,4 trilhões de dólares. Trilhões de dólares.
Quanto que é isso, gente? Dá para comprar os negócios da Virgínia para minha esposa. E sobra, assim, até a minha 25ª geração morrendo. Tudo, a família toda. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Sabe o que Deus está falando? Ele está falando assim, a plantinha que nasceu ali na esquina, ali, ó, ela não se vestiu tão bem quanto Salomão. Ela vai morrer amanhã. E mesmo assim eu estou cuidando dela. Você acha que eu não vou cuidar de você? Sério que você acha que eu não vou cuidar de você? Não, você acha mesmo que dar um casamento feliz para você, com a melhor festa, com o melhor tudo, você acha que eu não posso fazer isso? Sabe qual foi o problema nosso? E sempre qual é o problema nosso? Nós falamos isso no start aqui de manhã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, pastor, eu não vou para a igreja hoje porque eu pequei e Deus está chateado comigo. A chateação de Deus não é porque você pecou. A chateação de Deus é porque você não acredita que Ele pode perdoar e fazer muito mais na tua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Homens de pequena fé, vocês não conseguem confiar, vocês não conseguem acreditar, é o que está escrito lá em Mateus capítulo 6. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Muito cuidado, o seu comportamento demonstra o que é que você crê, cara. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Pastor, por que eu devo sair do controle? Porque quando eu confio nesse Deus, um Deus de amor, um Deus de graça, gente, a melhor coisa é saber que Ele controla a minha vida. Às vezes nós estamos juntos em casa, em família, e a Brenda, ela gosta de comer, irmão. Ela puxou pra mim. Ela gosta, é um negocinho. E toda hora ela fala, pai, você vai fazer uma carninha para nós hoje? Eu falei, filha, o pai não consegue comprar essa carne agora. Tá? Ah, então tá bom. Ai, pai, a gente podia comer um lanchinho, né? Ela acredita tanto, mas tanto, que a gente tem dinheiro assim. Ela confia. A Brenda é tão cegada, a Brenda é uma bênção, ela confia demais. Você tem que ver, ela confia tanto, que a Bianca entrou na onda dela, está arrebentando com a nossa vida agora. Elas acham assim que não, sabe, o dinheiro é infinito lá em casa, sabe, GTA, fiz código, ela acha que é assim. Elas confiam tanto, que o pai delas não vai deixar faltar. Até a minha esposa confia tanto nisso, que ela fica falando assim, ai, o que será que eu vou fazer dos meus 30 anos? O amor não tem dinheiro. Ah, eu sei, mas que, né? Sabe, confiar que o seu pai está cuidando de você. Confiar que o seu pai vai chegar com o lanche na hora certa, no momento certo, não vai faltar na tua vida. Confiar que o pai está cuidando de você, porque foi o que ele disse. Confia em mim, descansa em mim. Existem inúmeros testemunhos de casamento aqui. Você não tinha nada, um tostão furado no bolso, você não tinha onde cair morto, e olha aí, você está casado, cara. Deus abençoou, foi do jeito que você sempre sonhou, Deus fez muito mais do que você imaginava. Por que você não consegue confiar? Aquela fé que você teve para casar, por que você não consegue ter essa fé sabendo que Deus vai cuidar das outras coisas? Descansa nele, não tem coisa melhor do que descansar em um Deus de amor. Deus é tão poderoso, Deus é tão amoroso, que Ele olha para Marta com um olhar de amor e misericórdia e fala assim, Marta, Marta, por que você está preocupada? Maria escolheu a boa parte, quer ficar aos meus pés aprendendo a minha palavra, vem para cá. Gente, Jesus é tão gente boa, é tão amoroso, é tão bom estar perto dele. Sabe o que ele vira para Pedro? Ô Pedro, os caras falaram aí que tem que pagar o imposto, cara. E agora? Vai lá, pesca um peixe, dentro da boca do peixe vai ter 2 moedas, você pega, você vai pagar o meu e o seu. Essa eu estou fazendo a sua. É esse Deus que eu creio, é esse Deus que cuida de mim, é esse Deus que cuida de você. Qual é o problema? O problema é aquela pessoa que você olha no espelho todos os dias. Você. Eu sei que teve algumas pessoas que travou. Nossa, quem será que eu vejo no espelho? É você. O problema é você, cara. O problema é que você não confia, o problema é que você não descansa, o problema é que o que você tem carregado nos braços não é a palavra. O que você tem carregado nos braços é aquilo que o mundo está proporcionando. É o que você quer. Você tem buscado a Deus por aquilo que o mundo está te proporcionando. Mas a Bíblia diz que no céu nós andaremos em ruas de ouro, porque a Bíblia quer nos mostrar e quer te provar que aquilo que você mais valoriza aqui na terra, no céu, vai estar debaixo dos seus pés. Porque não existe nada
que se compare à glória dele lá no céu. Se coloca de pé em nome de Jesus. O Ministério de Louvor pode subir aqui. Vocês gostaram do meu copo? O Lucão falou pra mim assim: pô, pastor, você tem que pregar com aquele copo lá, mano. É bigode. E demorou. Esse copo aqui é do bigode. Tá bigode, hein? Ah, o Lucão, Lucão. Começou a querer falar gíria aqui, ó. Pastor Igor, esse dia eu tava conversando, esses dias há 3 anos, 5 anos atrás, conversando com o pessoal, ele falou assim: ah, lá porque no CDHU e tal, pá. Aí o Lucão chegou e falou assim: é porque os caras do CDEGA. Falou, louco? Agora é o bigode. Quem entendeu o que eu preguei aqui nessa noite? Confia no Senhor. Você que está vivendo um momento de desespero na sua vida. Você que está vivendo um momento de dificuldade. Eu não quero me estender no apelo. Só quero falar para você: sai do seu lugar e vem chorar aqui na frente com a gente. Vem chorar aqui na presença dele. Amém, irmão? Tamo junto. Vem pra cá, o altar tá aberto. Vem ser louco aqui. Vem rasgar o teu coração na presença de Jesus. Existe um ambiente aqui pra tua vida. O Senhor, Ele está te convidando. Eu tenho algo para a tua história, eu tenho algo para a tua vida. Confia em mim. Para de ficar cavando. Para de ficar buscando estratégias, meios, métodos. Eu não estou falando para você abandonar o conhecimento, não é nada dessas coisas. Mas, cara, confia no Senhor. Descansa nele. Confia que Ele está fazendo algo na tua vida. Enquanto o Ministério de Louvor começa a cantar uma canção, sai do seu lugar e vem pra cá. Nós vamos orar em nome de Jesus, amém?